Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre hipertensão, como eu tinha dito no meu o outro vídeo do canal. É uma doença que eu tenho, né, e que me acompanhou durante a gravidez, só que foi uma coisa bem tranquila, assim, não foi nada grave, não aconteceu nada demais na minha gravidez, porque eu consegui desde sempre controlar a pressão e me cuidar como deveria ser. Como eu disse no finalzinho do outro vídeo, a importância de tu ter um acompanhamento com o teu cardiologista junto com o teu ginecologista para que nada aconteça de errado, para que tudo dê certo. Eu sempre tive hipertensão, minha hipertensão eu descobri no final da minha faculdade, logo que eu tava me formando, por conta de uma tensão nervosa que eu tive e eu comecei a passar mal. O meu pai, ele é hipertenso e meu pai é cardíaco também, tem problemas cardíacos. Então, assim, é uma herança ruim de família que eu herdei. Isso me acompanha, assim, desde os meus 21 anos, assim. Hoje eu tenho 28 e então me acompanha há bastante tempo. Quando eu decidi engravidar, na verdade, quando eu decidi planejar minha gravidez, eu já decidi conversar com o meu cardiologista. Então, assim, sempre que tu planeja, pessoas que têm hipertensão, que planejam engravidar, que corram na frente disso. Eu conversei com ele e falei, olha só, eu tô planejando engravidar, então eu já quero começar a tomar o remédio diferente, porque desde que tu começa a planejar um bebê, para pessoas que têm hipertensão, o remédio tem que ser outro, diferente, porque tu não pode tomar o teu remédio habitual, porque ele é muito mais pesado do que o que tu tem que tomar na gravidez, que normalmente é um remédio que se chama metildopa, que é o que eu tomei. Acredito que no geral, os médicos cardiologistas devem optar por esse medicamento, mas cada cardiologista com o remédio que tem a ver com o teu histórico, enfim, que tu vai te adaptar melhor. O meu cardiologista, desde que descobriu a minha intenção de engravidar, ele já começou a fazer o tratamento comigo com esse novo medicamento que não iria afetar não iria afetar na minha gravidez, no desenvolvimento do meu bebê. Então, assim, eu comecei a tomar esse medicamento que controlou super a minha pressão também e que eu podia ficar despreocupada que eu não precisaria ter nenhum medo de tomar o remédio, que não iria afetar o desenvolvimento fetal do meu filho, enfim. Então, pra mim foi bem tranquilo e me despreocupou bastante, me deixou bem tranquilo em relação ao tratamento que eu iria fazer a partir de agora. Depois que eu comecei a fazer falei com ele sobre as intenções, assim, que eu tinha de engravidar. Em seguida, eu engravidei. Então, eu fiz o tratamento sem estar grávida. E aí, logo em seguida, eu engravidei. Para alimentação, eu evitei bastante o sal, né? Comidas que tinham bastante sal, eu procurava evitar na gravidez, porque eu já estava grávida, então o fluxo de sangue é maior no corpo. E talvez aquilo ali, na minha cabeça, podia ser um agravante para pressão alta. Então eu evitei o sal, evitei coisas que podiam facilitar que a pressão subisse muito rápido. Evitei refrigerante, então assim, toda a minha gravidez eu não tomei refrigerante, não tomei mesmo porque eu pensava, não, isso é um veneno e é uma coisa que eu tenho vício no refri, então na gravidez eu não tomei. E eu procurei me exercitar, porque eu acho que é muito importante isso, assim. Eu até tava lendo na revista Pais e Filhos dessa edição, e eles estavam falando sobre isso, sobre a pessoa que tá grávida e se ela pode se exercitar ou não. Ela não pode, ela deve. Não é porque ela tá grávida que ela não vai se exercitar, bem pelo contrário. Ela deve manter uma rotina de exercícios habituais normais, inclusive musculação, até o 5º mês. Isso tudo eu li na revista e isso foi falado por um especialista. A pessoa pode, sim, fazer exercícios físicos e deve durante a gravidez, que isso é um benefício pra mãe e pro bebê. Então, assim, isso é ótimo. Desde que eu descobri que eu tava grávida e eu sou hipertensa, eu já tive vários medos, assim, a pressão vai subir, meu Deus, o que eu vou fazer? Será que o tratamento vai afetar o meu bebê? Então, mesmo tomando medicamento, confiando no meu médico, ainda assim, lá no fundo, bem no fundo, eu ainda tinha medo que afetasse o desenvolvimento do meu filho. Então, quando eu ia na minha médica, eu quase enlouquecia ela. Ela me tranquilizava e eu deixava ela nervosa, porque eu falava pra ela, mas por favor, me dá mais uma eco, mais outra eco, mais outra eco. Às vezes eu ficava com 4 requisições de ecografia pra fazer uma atrás da outra e ela meio que ficava louca comigo, porque eu queria fazer pra ver se estava tudo certo. Na verdade, a pessoa que tem hipertensão e que tem uma gravidez normal não precisa ficar fazendo 50 mil ecografias pra ver se o bebê tá bem ou não. É uma gravidez normal, mesmo que tu tenha hipertensão e tu tenha a hipertensão controlada, a tua gravidez é normal. Tu vai fazer as ecografias que tem que ser feitas sem nenhum problema. Só que como eu fiquei muito neurótica em relação a isso, eu acabei
pedindo várias ecografias. Mas, graças a Deus, meu desenvolvimento dele tava bem, a nutrição do cordão tava super bem, a pulsação, tudo certo. Nenhum problema em relação à minha pressão alta, não me incentivou em nada. Eu não deixei de fazer nada também, não deixei de fazer nada do que habitualmente eu fazia, que era trabalhar, fazer minhas coisas na casa, arrumar a casa, nada disso. Inclusive, quando eu tava com 4 meses de gestação, eu fiz uma viagem para São Paulo de carro, porque eu tenho medo de avião, a trabalho. Foi uma aventura de louca, porque, claro, tudo isso baseado no que os meus médicos me falaram, né? Segui uma orientação toda a viagem. Eu usei aquela meia de compressão, a gente parava de 2 em 2 horas para mim poder me esticar, para não ficar muito tenso para mim. Fiz todo um projeto de viagem para mim poder fazer sem não ter nenhum problema. Eu fui para fazer visitas para clientes, então, em São Paulo, e eu me aventurei, bem louca, né? Fiz todo o projeto para ver. Na verdade, eu já fui para São Paulo sabendo que ia ser uma aventura, e eu fui com medo, mas eu fui porque eu achava que eu deveria seguir uma gestação normal, como qualquer outra. Só que daí eu tava muito nervosa durante a viagem e tal. Quando eu cheguei lá em São Paulo, eu me senti bem mal. E aí eu fui parar dentro de um hospital, o Hospital São Luís, que hospital maravilhoso. Quando a gente chegou lá, assim, a gente teve uma primeira impressão horrível. O estacionamento deles era muito antigo, assim, uma estrutura feia. E eu olhei pro meu marido e falei assim: Thiago, esse hospital aqui é péssimo, meu Deus, não vão me tratar bem aqui. Imagina se eu tiver com uma pressão alta, não sei o que. E ele, vamos lá, né? É o hospital que a gente tem, é mais próximo do hotel e a gente, vamos lá pra ver. Nossa, fui muito bem atendida, os profissionais de ponta. O meu marido ficou comigo todo instante, desde do minuto que eu botei os pés no hospital até quando eu saí do hospital, e o meu marido esteve comigo, que foi uma diferença gritante dos pais que eu vejo aqui em Porto Alegre, que é uma coisa absurda, assim. Quando a gente chegou no São Luís, eu fui pré-atendida por uma equipe médica do centro obstétrico. Eles fizeram toda uma triagem comigo e verificaram que a minha pressão realmente estava 17 por não sei quanto lá. Tava alta a minha pressão pra gravidez e eu fazendo tratamento pra hipertensão, ainda assim minha pressão subiu. Então, assim, desde a triagem, fizeram uma ecografia, eu fiz exame de urina, fiz exame de sangue, e todo instante meu marido esteve junto comigo. Me tranquilizou 100%, porque eu acho que isso é um problema sério nos hospitais que tem centro obstétrico para mulheres que estão com algum problema que vão ali numa emergência. Às vezes o sinal do celular não pega, a gente tá nervosa, ou porque a gente teve um sangramento discreto, ou porque a gente tá com cólica, ou porque a gente, sei lá, por N motivos, a gente vai num centro obstétrico, ainda mais no início de uma gravidez, ou no decorrer, no final também, e a gente fica nervosa porque a gente não consegue estar com o marido. Acaba sendo uma das pessoas que a gente mais quer estar perto, né? Então, assim, eu achei uma diferença completamente dos hospitais daqui de Porto Alegre lá pra São Paulo, São Luís. Fui super bem atendida. Ecografia de ponta, a gente chegou lá de prontidão, não tive que esperar 3, 4 horas pra vir um resultado de um exame. Toda a espera que eu fiquei, que eu tive que fazer ali pra esperar o resultado dos exames, tudo mais que não demorou muito tempo, eu fiz deitada numa cama, então, tipo assim, tinha cobertor, toda uma infraestrutura pra mulher que tá ali esperando o seu filho e que quer estar perto do marido. Eu fui atendida por uma médica maravilhosa, que eu não sei o nome dela, mas como foi plantão, assim, nem me recordo o nome dela, mas maravilhosa. E aí ela me deu uma indicação: Bianca, sempre que tu for fazer uma viagem ou que tu for estar em casa, o importante mesmo é que tu compre um aparelho pra medir tua pressão. Até, né? Não sempre, tipo assim, de 5 em 5 minutos. Que tu tenha um aparelho que tu possa medir a pressão em casa esporadicamente, tipo assim, durante a semana tu vai medir 3 vezes na semana, um horário de manhã, no outro dia de tarde, no outro dia de noite, assim, pra te ver se tem algum pico de pressão, alguma variação. Imediatamente, quando eu saí do hospital, eu fui numa farmácia, e aí, o que ela me disse? Ela me indicou que como eu era gestante e a precisão tinha que ser um pouco melhor do aparelho, ela me indicou que eu comprasse um aparelho, que é esse aqui, que eu vou apresentar pra vocês, é esse aparelho aqui, que é maravilhoso, que eu uso até hoje ele. Não é um aparelho de pulso, aqueles que a gente usa, porque ela disse que talvez a variação daquele aparelho não seja tão boa e talvez dê algum problema em relação a medir a pressão. Foi uma indicação dela que eu achei maravilhosa e eu uso hoje na minha casa, porque como eu tenho que estar controlando minha pressão de vez em quando eu tenho uns picos, acabou que pra mim foi muito útil. Custou, acho que média de R$ 130, na época eu paguei.
E foi um investimento que super valeu a pena, que então eu carrego pra tudo que é lugar, às vezes até é chato. Quem tem hipertensão sabe o quanto é importante a gente ter esse controle, certo? Que se tu toma o remédio direitinho, não tem por que variar a tua pressão, ter picos. Mas tem alguns momentos, ou que tu tá muito estressada, ou que tu tem muita tensão, tu acaba tendo esse problema com a pressão alta. Então eu sempre tenho, quero evitar mesmo que aconteça alguma coisa ruim comigo, então eu faço isso mesmo. Uma dica pra quem tem hipertensão, que é hipertenso e que tá grávida ou que vai engravidar, que pretende engravidar. Tenta passar tua gravidez super tranquila, assim. O momento que tu perceber que tu tá tensa, que aconteceu alguma coisa familiar tensa. Porque, assim, normalmente na gravidez a gente pensa assim, cara, minha gravidez vai ser tranquila, não vai ter nenhum problema. Eu não vou passar por nenhum estresse, a família vai entender, o marido vai entender os momentos que eu tenho, porque é o momento, né, que eu tô passando que é esperado por todo mundo, então, tipo, as pessoas vão entender algumas fases minhas, alguns comportamentos, algumas coisas. Não é verdade, tá? Muita gente se decepciona com as pessoas durante a gravidez, porque a gente acha que só porque a gente tá carregando um ser único na nossa barriga, as coisas também giram ao nosso redor. E aquilo ali acaba nos sendo frustrante, entendeu? Sim, o marido vai brigar contigo, sim, tu vai ouvir coisas que tu não quer ouvir, sim, vai ter vizinhas que vai dizer que tu tá gorda, sim, vai ter pessoas que vão te estressar. Tudo isso vai acontecer. Nenhuma pessoa te poupa porque tu tá grávida, porque tu decidiu estar naquele momento. Vai ter comentários desnecessários, se tu ficar muito tempo em casa e abandonar um pouco o trabalho, vai ter alguma pessoa que vai dizer, ai, teu marido tá sobrecarregado, não sei o quê. Então, tipo assim, tudo isso gera estresse. Que eu penso que eu acho que de repente poderia ter sido um pouco diferente na minha gravidez. Tenta não absorver muito as coisas. Eu fiquei bastante nervosa durante a gravidez em alguns momentos, que depois, pensando bem, eu achei, cara, não precisava ter ficado nervosa. Eu podia ter passado por esse momento, podia ter tirado de letra. Tenta ficar menos nervosa possível em alguma situação que acontecer algum estresse. Evita estresse. Se tu vê que vai acontecer algum estresse, tenta ponderar algumas coisas. E realmente, o mundo não gira em torno da nossa barriga, embora a gente ache isso, porque realmente a gente tá grávida. Então, naquele momento, a gente tá achando que o mundo gira em torno de mim. Então, as pessoas têm que aceitar que eu tô grávida, mas não é real. A realidade é que a gente vai estressar, a realidade é que a gente vai, sim, passar por momentos de dificuldade, que a gente vai chorar, e a gente chora demais na gravidez, porque na gravidez é o momento que a gente tá mais sensível. Então, qualquer discussão em família, qualquer problema com o marido, qualquer problema com o cachorro, com a vizinha, vai ser um agravante. Vai ser extremamente absurdo, o teu estresse vai ser muito maior. Tenta se tranquilizar, tenta fazer com que todos os momentos da gravidez sejam prazerosos e não tenta transformar aquela coisa de novela, aquela gravidez de propaganda, que isso não existe. A tua vida é normal, a tua vida vai seguir um circuito normal, as pessoas vivem a vida normal, não é porque a gente tá grávida que as coisas vão ser diferentes. Essa é a vida real. Por mais que a gente pinte que as coisas vão ser totalmente mágicas pra gente, que as pessoas vão entender o nosso momento, isso não é verdade, tá? Às vezes as pessoas até fazem isso pra fazer com que a gente se sinta mal. É incrível, mas acontece. Pro bem do bebê e pro teu bem, pra tua saúde mental e pra saúde física também, pra quem tem problema hipertenso que nem eu, o ideal é não absorver nenhuma situação e se dedicar 100% à tua barriga, porque pra ti naquele momento, sim, você tem um rei na barriga ou uma rainha na barriga, então você quer sim que aquele momento seja único pra você. Então faça com que esse momento seja pra você. Mas não imagine que as pessoas vão estar achando isso, porque não vão estar. Isso é real, não vão. Cura tua barriga, tu quer comer? Coma bastante. Coma, não tem problema, desde que você não perca o controle do teu peso. Então, assim, não precisa fazer isso. Se tu quer comer alguma coisa, tá afim, come, cara. Não precisa ficar, tipo, pensando, eu vou ficar muito gorda. Poxa, que nem o meu cardiologista falou pra mim, Bianca. Eu falei pra ele assim, eu tô com medo de começar minha gravidez, já tô acima do peso. Imagina quanto eu vou ficar. Ele falou assim, bom, Bianca, esse não é o momento de tu pensar nisso. Bem pelo contrário, esse é o momento de tu esquecer essa parte. Essa parte tu deveria ter pensado antes de ter engravidado. Não neste momento. Agora, depois que tu ganhar o bebê e tudo mais, daí tu te vira com o teu peso e aí tu recupera. A dica que ele me deu, eu achei meio assim, ai, como assim? Mas eu achei legal até, porque daí eu comecei a comer mesmo. E azar. Também é isso, assim, que nem eu tava falando, viva mesmo a gravidez intensamente. O que as pessoas vão falar ou vão dizer, não tá nem aí. É o teu momento. É o momento que tu esperou. É o momento que, às vezes, tu nem planejou esse momento, que nem eu planejei. Mas é um momento tão incrível que vai acabar sendo
importante demais na tua vida e tu vai ter que dar atenção pra isso, entendeu? Vai ter que voltar toda a tua cabeça, toda a tua atenção pra isso. É importante isso? É muito importante que a gente fique bem com a gente mesmo pra gente estar bem com o nosso bebê e a gente começar a sentir aquele vínculo que a gente tem. Põe música pra assistir, pra barriga ouvir. Enfim, eu comprei também ó, aquele aparelhinho de ouvir o coração. Todo mundo falava, ai, não usa o aparelhinho porque te dá ansiedade. Dá uma certa ansiedade, mas quando tu não consegue achar o coração do bebê por N motivos, mas daqui a pouco tu acha, mas é tão gostoso ouvir o som do coração do bebê. Várias coisas que tu acha que tu deve fazer, faça. Se tu acha que tu deve fazer alguma coisa que vai te sentir melhor, faça. Não dê moral pra opinião dos outros, porque isso daí não vai agregar em nada e não vai fazer tua gravidez ser melhor ou pior. É essa dica que eu dou hoje. Falei sobre hipertensão, as coisas que eu passei. Espero que alguém tenha se identificado. Se alguém quer alguma indicação do meu cardiologista, que é de Porto Alegre, que quer saber se atende o plano ou não, também pode me contatar ou falar comigo, que eu dou também o contato dele, da minha ginecologista, enfim, da equipe que me atendeu em relação à minha hipertensão e como eu fui tratar isso. É isso, gente. Muito obrigada por ter me assistido. Um beijão, até o próximo vídeo.